outra, tá? Termina uma e já começa a outra. Termina uma artéria, já começa uma veia. Termina uma veia, começa uma artéria. Melhorou o áudio? Melhorou, gente? Fala aí no chat, no microfone. Acho que é a internet, né, que tá dando algum problema. Porque Não, choveu. está melhor o áudio, professora. Ah, então vamos seguir. E por entre essas veias e artérias, dentro dessas veias e artérias, passam o sangue. E outra coisa importante que você tem que aprender é que tudo aquilo que você come, ele vai cair nos vasos sanguíneos. Lógico que não vai cair um pedaço de bolo, não vai cair um pedaço de carne, um ovo, né? O que cai lá? São as micromoléculas da pós-digestão. Ou seja, eu comi um ovo que é muito rico aí em proteína, e essa proteína vai cair, então, na corrente sanguínea que fica ao redor do sistema digestório, e ela será levada para todas as partes que eu preciso dela. Então, se eu precisar de uma glicose, e essa glicose vem para mim tanto do arroz, porque é amido, vem do carboidrato, ela vem para mim de um pedaço de bolo, de um pedaço de pão, de uma bolacha, ela vem para mim também de um bolo de Gleice. O problema, acho que está no seu. É o seu aí, porque não está falhando para o restante do pessoal. Tá falhando, gente? Não, professora. Aqui não, também tá de boa. Tá tranquilo. Então tá, daí o que acontece? Eu comi lá uma carne bem gordurosa, vamos pensar em uma costela, cheia de gordura. Para onde que vai essa gordura? Depois que ela passa por todo o sistema digestório, essa gordura vai entrar na corrente sanguínea. E automaticamente ela vai caminhar pela corrente sanguínea. Ela pode parar em uma veia, uma artéria cerebral, ela pode parar para mim em uma artéria pulmonar. Então, a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente come, porque tudo que a gente come pode entrar na corrente sanguínea depois de toda a degradação das moléculas, tá? Então, assim, os alimentos mais saudáveis que não farão mal para as minhas veias, as minhas artérias, para as minhas coronárias, que não farão mal também para a minha artéria aorta, nem as outras artérias do corpo, são as frutas, as verduras, as carnes magras e assim por diante. Né? Qualquer alimento que a gente tem, que são esses alimentos feitos, industrializados, bolacha recheada, salsicha, presunto, todos esses alimentos enlatados, embutidos, eles dão muito problema para as veias e para as artérias. E essa gordura dentro das veias e das artérias, nós chamamos de ateroma. Ateroma é uma placa de gordura. E essa placa de gordura, ela faz o impedimento do sangue para a passagem desse sangue. Ele fica impedido, tá? Então, ela tampa. Algumas vezes não tampa por completo, ela tampa pela metade e esse sangue vai pegando um caminho pelo lado de fora nessa passagem para conseguir chegar aonde ele precisa chegar. E daí, ele vai forçando a parede da artéria e vai formando, então, o que nós chamamos de aneurisma, tá? Formado pelas placas de ateroma. Quais são as pessoas mais propensas a ter várias placas de ateroma no corpo? São as sedentárias, em primeiro lugar, porque o sangue, ele caminha bem vagarosamente ali pelas correntes sanguíneas, e daí ele não tem a velocidade com que ele caminharia se ele estivesse fazendo um exercício. Então, as artérias, elas acabam se entupindo de placa de ateroma. Então, o sedentário é a principal pessoa que terá problemas aí de arteriopatias. 2, os fumantes, né? O fumante, ele não é apenas um gás sujo, preto, cinzento, que vai para dentro do corpo.
Os fumantes, eles têm muita dificuldade de expelir esse gás sair das artérias, né, o gás carbônico sair e passar para fora do corpo. Então, eles acabam se acumulando também e podem também se grudar a uma placa de ateroma que está ali nas artérias, a uma gordura ali dentro dessa artéria, tá? E daí a gente tem os diabéticos, né? Por que os diabéticos são tão propensos a terem problemas de circulação no sangue? O diabético, ele não tem cicatrização nenhuma, né? É muito difícil a cicatrização em um diabético, porque acabam faltando para ele alguns nutrientes responsáveis pelo processo cicatricial. Então, o que acontece? Toda veia, quando ela é perfurada para uma punção venosa, ou quando ela é perfurada aí para uma injeção intravenosa, o que acontece? Essa veia tem ali um pequeno buraquinho, e esse buraquinho, ele tem que ser cicatrizado. Como que ele vai ser cicatrizado? Com a presença de plaquetas, da cicatrização e assim por diante, certo? No diabético, isso não funciona dessa forma tão automática, né? Ele demora um pouco mais e às vezes nem acontece essa cicatrização. Por isso que eles têm muito problema de trombose, muito problema de retorno venoso do sangue. Então, os diabéticos também sofrem aí nesta parte. Eu vou aqui, junto com vocês, apresentar aí a tela, tá? Compartilhar. Estão enxergando aí? Sim. Sim? Então, a gente vai falar um pouquinho, antes de entrar aí antes de seguir na nossa parte de veias e artérias, a gente vai falar um pouco sobre o sangue, tá? Então, o sangue, o quê? Ele é a parte líquida do corpo. Você vai aprender um pouco comigo aqui nessa disciplina e um pouco em citologia, histologia e embriologia. E o sangue, ele não é apenas só líquido, né? Ele é composto de inúmeras células. Então, na composição sanguínea, nós temos uma parte líquida, e essa parte líquida nós chamamos de plasma. Essa parte líquida, ela não tem cor, ela é uma cor de amarelo claro, tá? Por isso que nós chamamos de plasma. E a gente tem a parte sólida, que é composta de células, de elementos figurados. Quem são esses elementos figurados? São todas as células que a gente tem lá para a proteção da imunização do corpo, tá? Para ele ter imunização. Aí a gente tem os glóbulos vermelhos, né? Esses glóbulozinhos que normalmente quando a gente está fazendo trabalhos de citologia, de histologia, de anatomia, normalmente quando a gente está trabalhando essa parte, a gente aprende que eles são desse formato, parece aquela bala soft, não sei quantos. Ela até foi proibida, essa bala, porque ela grudava no céu da boca e engasgava. Então, parece que aquela balinha. E você tem inúmeros glóbulos vermelhos dentro da sua corrente sanguínea, tá? Eles não possuem núcleo, ou seja, eles são uma célula anucleada. A gente sabe que todas as células têm núcleo, têm DNA, TRTT, tá? E eles possuem um pigmento rico em ferro, que é isso que dá a coloração vermelha para todas as partes do nosso corpo. Se você olhar a ponta do seu dedo agora, você vai ver que ele é vermelho, a palma da sua mão é vermelha, né? Embaixo da sua unha é vermelho. O seu olho aqui, se você pegar e olhar só essa parte de dentro da pálpebra, ele também é vermelho. Tudo isso devido à presença de hemoglobina, que é esse pigmento que tem alto índice de ferro dentro dele. E ele é muito importante para o corpo, tá? Diga-se de passagem. Por isso que a gente fala assim, fulano de tal está com anemia. Por que ele está com anemia? Como é que você sabe? Quando a gente pega e olha o olho, ou quando a gente pega e olha a ponta dos dedos, certo?
olhando a ponta dos dedos, tá com anemia, está embranquecido. Por quê? Ele está perdendo as hemácias. Aí você tem os glóbulos brancos. Quem são os glóbulos brancos? São os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. São eles que são medidos em um hemograma, para a gente descobrir se a gente está com uma infecção bacteriana, né? Uma infecção viral, uma infecção fúngica, se a gente está tendo anemia. Então, a gente visualiza por onde? Pelos leucócitos, tá? Então, você tem aí, eles são responsáveis pela defesa do organismo, são capazes de destruir os invasores, ou seja, se entrar algum invasor dentro da corrente sanguínea, os leucócitos, eles correm lá para tentar matar esse invasor, tá? Destruir, comer ele todinho. Além de produzir histamina, o que é a histamina? Ela é uma substância liberada em processos alérgicos. Quando eu entro em contato com aquilo que me dá alergia, o que acontece? Eu começo a produzir alta quantidade de muco pelo nariz, começo a espirrar, começo a tossir e assim por diante, certo? E também produzem heparina. O que é a heparina? A heparina é um anticoagulante, tá? São os leucócitos que são capazes de produzir. Um paciente que fica muito tempo no hospital com acesso venoso, durante muito tempo, principalmente aqueles pacientes cancerígenos, né? Eles têm que ficar 30, 40, 60 dias no hospital, eles tiram o soro, para ele não ficar tomando soro todo o tempo, e eles heparinizam o paciente, né? Faz um processo aí de heparinização. Por quê? Porque ele é um anticoagulante. Coloquei uma fotinho bem característica para vocês aí, visualizarem, né? Para que servem os meus leucócitos sanguíneos, qual é a função dele estar no sangue. Então, eles são super-heróis. Então, se você pensar assim, o que aconteceu com o vírus coronavírus? Né? Que a gente não consegue matar. Então, ele entra na corrente sanguínea, porque se você passar a mão no rosto, dentro do olho, dentro do nariz, na boca, ele entra na corrente sanguínea, e ao entrar na corrente sanguínea, ele provoca deteriorizações do sistema respiratório, tá? E os nossos leucócitos normais não conseguem atacar esses vírus que estão lá. Aí você tem as plaquetas, que são mega importantes para nós, muito importantes mesmo, tá? As plaquetas, elas não são células, a gente não contabiliza como célula, ela é fragmento de célula. Por quê? Porque essas células leucocitárias, elas morrem e se fragmentarizam. Então, eu tenho as famosas plaquetas por causa delas. E a principal função, a mais característica de todas, e a mais top das plaquetas, é a coagulação do sangue. Então, nos cortes que nós temos, a presença da plaqueta vai fazer essa coagulação, certo? Até mesmo nos cortes maiores, se você observar, na borda do corte, tem uma camada grossinha, uma crostinha. Essa crostinha são as plaquetas se fragmentando, são as plaquetas se aderindo para fazer a coagulação do sangue. Tá? Elas são extremamente importantes. Existe um teste que a gente faz quando a gente vai fazer cirurgia, que é o teste com anticoagulação, né? Anticoagulante. Então, esse teste, eles furam o dedo intermédio da mão, que é o terceiro dedo da mão, com a lanceta, tá? E eles ficam contando quanto tempo vai sair sangue dali sem fazer coagulação. Eles contam com um cronômetro, aqueles cronômetros de fazer exercício físico. E daí, o normal mesmo é que a sua coagulação demore entre 1 a 2 minutos para fazer a coagulação de sangue. Se passar disso, já passa de um tempo característico como normalidade, e se for menos, já não tem menos tempo para a coagulação, tem que verificar se não está tendo trombocitopenia, ou seja, está tendo muita liberação de fragmentos de célula no corpo, e esses fragmentos podem tamponar
Eles podem fechar uma grande artéria, certo? Então, a gente vai passar aí para frente, para você estudar, ainda não acabou, fica tranquila, células do sangue. Você tem lá, ó, a função da coagulação sanguínea. É um espasmo muscular, vascular, né? Ela auxilia a fazer ali aquele tamponamento. Formação de tampão plaquetário. Então, tampão Formação de tampão plaquetário é aquela crosta que a gente vê em cima do machucado, tá? Isso é um tampão plaquetário. E ela também faz o processo de regeneração, né? Se não houver a coagulação sanguínea de um corte, você não tem o quê? A regeneração daquele corte. Então, eu preciso dessa coagulação. Vejam bem, os diabéticos, eles não têm esse processo de coagulação sanguínea. Principalmente diabético do tipo 2, que é o insulino dependente. Ele precisa todos os dias tomar insulina de 2 a 3 vezes por dia. Tá? Então, ele precisa dessa coagulação aí. Aí a gente entra nos tipos de sangue, né? Eu tenho 4 tipos de sangue. A gente sempre vai nomear eles pela letra. Então, você tem aí a letra para você verificar. É A, B, O e OB. AB. São esses 4 tipos de letras. É chamado sistema ABO de sangue, de tipos de sangue no corpo. E daí, além disso, você vai ter também o fator RH. O que é o fator RH? É o fator de positivo e negativo. Vem aqui comigo, ó. Então, você tem lá, ó. Este sangue é do bom, vamos tomar uma dose? Ele foi lá e tomou. Aí, o de baixo caiu aqui, ó, O negativo. Então, se a gente for interpretar essa charge, você entende que esse mosquito aqui, ó, que caiu, né, ele morreu, ele era positivo, ó o olhinho dele, ó, ele era positivo. E esse sangue aqui era do O negativo. Certo? Então, a gente consegue verificar por aqui. Por entender essa charge. Você já pensa que todos aqueles que são positivos não podem tomar os negativos. Por que que acontece isso? Porque o fato de ser positivo ou negativo é pela presença do RH dentro do sangue. Se você tem o RH, você se chamará positivo. Se você está negativo, você não possui o fator RH. Aí, o que acontece? Esse positivo aqui tomou o negativo e morreu porque deu interferência no tipo sanguíneo dele. Então, a gente tem aqui, ó, os indivíduos que têm o antígeno RH, ele é um antígeno, tá? Antígeno é o quê? É uma contraposição, ele é anti as hemácias, certo? A gente tem lá, ó, os indivíduos que têm o fator RH, vou voltar lá. Os indivíduos que têm o antígeno RH nas hemácias são designados RH positivos, ou seja, RH positivo. Aqueles que não possuem o antígeno são designados RH negativo, igual eu estava explicando para vocês. Aqueles que possuem o RH positivo podem doar apenas para os grupos sanguíneos com RH positivo. Os com RH negativo podem doar tanto para o positivo quanto para o negativo. Porque o negativo não interfere. Tá? Então, veja bem, eu sou positiva. Eu posso receber do quê? Positivo. Posso receber do negativo? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu sou positiva, eu posso receber do negativo? Não. Tem certeza? É o positivo. Pode. Se é positivo, pode receber do negativo, sim. Agora, se você é RH negativo, você não pode receber positivo porque dá interferência lá Ah, sim. na hora da recepção.
O positivo, você tem que pensar assim, o positivo, ele é sempre positivo. Tanto faz para ele receber positivo ou negativo. Aquela velha história, o rico sempre fica mais rico, porque ele recebe do rico e do pobre. Ele está recebendo. Não tem interferência. Só para você fazer uma correlação e gravar. O negativo, ele só pode receber de quem? Do negativo. Porque ele é negativo, ele não tem RH. O que vai acontecer? Na hora que entrar o positivo dentro dele, com o fator RH, o que vai fazer lá dentro? Ele vai começar a comer os outros glóbulos que estão ali dentro. Matar os outros glóbulos. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar um teste para você. Aí embaixo, vou deixar lá à disposição para vocês. Para que você responda essa e me diga por quê. Ó, teste sanguíneo. Ah lá, uma pessoa positivo pode doar para outra pessoa positivo, RH? Sim ou não? Responde aí. Fala para mim no microfone. Sim. Pode. Por quê? Vou responder aqui para você, ó. É pela obviedade do negócio. Pode sim, né? Pode sim. Porque ele possui o fator RH e não teremos interferência. Muito bem. Fechou? Essa pessoa é RH positivo. Agora eu quero perguntar para você assim, ó. Segunda pergunta lá embaixo. Uma pessoa negativa pode doar para um positivo? Sim ou não? Sim. Sim. Por Pode. quê? Porque o positivo também recebe do negativo. Agora aqui, ó. Uma pessoa positiva e aí? Não. Por que Negativo não? só recebe do negativo. Exatamente. Então, aí vocês já captaram. É assim, negativo só do negativo, positivo recebe tanto do positivo quanto do negativo. Negativo. Eu quero mostrar um site. Se eu sair daqui, vocês me veem na tela agora? Conseguem me ver? Tá vendo? Tá. Eu quero mostrar um site para vocês. Não sei quantos já entraram. Você coloca assim, ó, AFH. Na hora que eu apertei AFH, já veio aqui, ó. Anatomia e Fisiologias Humana. Aí você vai entrar aqui. Deixa ele ler lá, que a internet essa hora fica bem difícil. Vocês já usaram esse site, ó? Anatomia e Fisiologia Humana, da professora doutora Ana Luísa Miranda Vilela. Alguém já usou? Diz, aponta aí. Pelo jeito, não. Então, aqui, ó. Tudo que vocês quiserem estudar, disso que a gente está estudando, você pode vir aqui, ó. Os sistemas estão todos aqui do lado. E ele é tanto anatomia quanto a fisiologia humana. E aqui embaixo tem coisas bem legais para vocês lerem como curiosidade, ó. A gente tem aqui, ó, curiosidades fisiológicas, fisiologia da paixão, distúrbios cardíacos, colesterol, distúrbios alimentares, dúvidas sobre sexo, fisiologia do estresse, futebol e o sistema nervoso, métodos e assim vai. Então, por que ele é legal? Porque ele é bem didático quando você vai estudar. Eu gosto muito desse site também, ó. Ele coloca para o meu estudo aqui
o sistema cardiovascular com todas as suas veias e as suas artérias. Estão vendo esse desenho aqui? Desse lado aqui, que é o lado direito, a gente tem as artérias. E desse lado aqui, eu tenho as veias. E se você seguir comigo aqui nessa foto, você vai observar, aqui ao centro nós temos o coração. Daí você tem o ramo da artéria aorta, certo? Que vem aqui, ó, um para o lado direito, aqui para o lado esquerdo. E aqui na lateral do pescoço eu tenho a artéria carótida. Então, essa que pulsa no seu pescoço, ela é a artéria carótida e não é uma veia, porque a veia não pulsa, tá? Da forma como a artéria pulsa. Aqui embaixo da clavícula, nós vamos ter a artéria subclávia. Ele mostra para mim o arco da aorta lá, não está formado aqui o coração. E mais legal e importante para você decorar, memorizar aí, é assim, ó. Você tem a subclávia e a axilar. Eu vou dar as mais fáceis, tá? No braço, você vai ter a braquial. No antebraço, você vai ter a artéria radial e a artéria ulnar. Tá? Então, eu tenho aqui a braquial, a radial e a ulnar. Certo? E o nome delas é o mesmo nome dos ossos, a não ser a braquial. Certo? A subclávia tem esse nome, por quê? Porque ela está... Deixa eu voltar lá. A subclávia tem esse nome porque ela é sub, embaixo da clavícula. Por isso que ela tem esse nome, tá? Artéria radial, artéria ulnar, deve ser a artéria do arco palmar, que são as artérias de todo o arco palmar. E de cada dedo, você também tem duas artérias, igual vocês estão visualizando aqui. Ele coloca uma artéria digital, mas a gente sempre nomeia assim, ó, artéria digital lateral e artéria digital medial. Certo? No outro lado também, a lateral e a lateral e a medial para cada dedo. Então, são duas artériazinhas para cada dedo. E a gente desce. Na região inguinal, a gente tem a artéria ilíaca comum, tá? São 3 artérias ilíacas por causa do osso do quadril, ilíaco, tá? Então, você vai ter a artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. Todas elas localizadas nessa região inguinal. Uma artéria bem importante que você vai visualizar no hospital, você vai mexer com ela, você vai sentir ela, tem como você pegar a pulsação por ela, é a artéria femoral, tá? De fêmur mesmo, certo? Essa artéria femoral, ela tem uma pulsação bem forte. Por quê? Porque é uma artéria de grosso calibre. Por que eu sinto pela artéria femoral? É quando você não consegue medir pela radial, nem pela ulnar, nem pela subclávia. Você vai pegar qual? A femoral. Por quê? Porque a femoral, ela vai estar pulsando, é muito sangue passando por essa artéria, então eu vou ter uma pulsação bem forte dessa artéria aí, tá bom? Lá embaixo nós temos as artérias tibiais e as artérias plantares. E aí, olha só que interessante. Se você vir para o outro lado, algumas artérias têm o mesmo nome da veia. Olha lá, ó. Subclávia, aqui eu tenho veia subclávia. Eu tenho aqui artéria axilar, aqui eu tenho veia axilar, ou seja, essa aqui embaixo da axila. Eu tenho veia pulmonar, do outro lado também eu tenho artéria troncopulmonar, artéria pulmonar aqui, ó, certo? Aí vai descendo. No braço, a gente vai ter a veia radial e a veia ulnar, certo? Olha que interessante, gente. Qual é a diferença que eu tenho de veias e artérias? Por que elas são diferentes? Né? Por que não é uma coisa só? Porque vendo esse desenho aí que vocês estão vendo junto comigo, ela é uma coisa só, certo? Aí,
a gente tem aqui, ó, nesta figura, a gente consegue observar que as artérias normalmente são de grosso calibre. Muito sangue passa pelas artérias, e sangue em alta velocidade. Este sangue está rico em em oxigênio, desculpe. O sangue das artérias é rico em oxigênio. E elas pulsam. A artéria faz tchum, tchum, tchum. Por que ela faz esse barulho? Por que quando a gente põe a mãozinha em cima da artéria, a gente consegue ver esse barulho aí? Vou ensinar para vocês. A parede das artérias, ela é mais elástica, ou seja, o sangue consegue passar, e se for em grande quantidade, consegue passar melhor do que a parede das veias. As veias não conseguem distender a sua parede. A parede fica do mesmo tamanho, não tem elasticidade, certo? E o sangue sempre vai sair aqui do coração, vai passar por todas as artérias e veias, vem, e daí ele retorna ao coração por algo que nós chamamos de retorno venoso. O retorno venoso, ele deve ser algo eficaz. E ele deve fazer o seu movimento de forma eficaz, a levar aquele sangue que está lá na ponta do dedo do pé, lá para cima de novo, para fazer a troca gasosa. Certo? Então, o que acontece? Gente, sangue venoso, muitas vezes não consegue, porque assim, uma coisa é você descer com sangue em alta velocidade, com parede de artéria funcionando. Outra coisa é você subir contra a gravidade. O que pode ajudar no retorno venoso? Exercício. Porque o músculo pode contrair as veias, contrai as veias e auxilia nesse retorno venoso. Vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem que eu vou fazer um movimento para vocês entenderem aqui, ó. Aí é assim, ó. Você tem lá uma veia lá embaixo cheia de sangue. E essa veia cheia de sangue, ela precisa voltar. Ao longo das artérias, ou seja, em seu comprimento todinho das veias, você tem uma válvula chamada válvula semilunar. Esta válvula semilunar fica no longo de uma veia, no seu comprimento. Por quê? O sangue está subindo e ele perde a velocidade, né? Ó, quando ele perder a velocidade, essa válvula vai fazer assim, ó. Quando ela vai e fecha de novo, ela empurra novamente este sangue para ele subir de novo lá para cima do corpo. Então, as válvulas semilunares, ao longo do corpo de uma veia, servem para auxiliar o retorno venoso. Se você fizer exercício, esse retorno venoso vai ser muito melhor, porque os músculos, eles ficam ao redor das veias das artérias. E automaticamente no exercício, ao fazer uma contração, você vai comprimir essas veias e esse sangue vai voltar com maior facilidade. Não é à toa que, mesmo não tendo nenhum problema de comorbidade de problemas vasculares, ou seja, nem ser sedentário, nem ser fumante, nem comer comidas exageradas, o que acontece? Se eu fizer uma viagem de 10 horas no avião, eu tenho que levantar e caminhar, certo? Se eu ficar parada muito tempo, eu tenho que levantar e caminhar. Por quê? Porque o meu sangue, ele precisa o quê? Circular. O sangue precisa deste círculo e você precisa ajudar. O que você pode fazer? Sentado, você pode fazer aquele movimento do tornozelo, né? O nome desse movimento é prevenção de trombose venosa profunda. Este é o nome desse movimento. Por quê? Porque ele previne para você os trombos, as formações dos trombos. A gente não estudou lá das plaquetas, que fazem regeneração, que são pedaços de outras células? Então, olha o que acontece. Essas plaquetas, ao longo de uma artéria, ao longo de uma veia, ela pode simplesmente parar, né? Assim, ela pode
se ligar um pedacinho de gordura, ou ela pode só encostar ali, daí ela ligou e ficou ali. Só que o que acontece? As outras, quando estão passando, quando o sangue está passando ali, ela vai lá e gruda, 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 e forma um grande trombo, certo? O trombo é um acúmulo de plaquetas, tudo grudado. Se lembra que eu falei para vocês, olha num machucado aqui fora, que contém aquela crostinha, depois que você machucou, aquela crostinha são plaquetas coagulando sangue. Isso acontece lá dentro do sangue. E esse trombo caminha, tá? Ele caminha, ele não fica parado. E o problema é ele chegar lá na artéria troncopulmonar, fechar o espaço do coração para fazer a troca gasosa, tá? O problema são esse tipo de situações. Então, as pessoas que têm trombose, elas têm problema de circulação. E raramente, olha, na minha vida, são 16 anos de fisioterapeuta, eu vi uma pessoa magra com trombose. Tá? Raramente. O que eu vejo são pessoas que estão muito de sobrepeso, bem lá em cima já, obesidade, aquelas pernas bem grossas, dificuldade de caminhar com trombose venosa, certo? Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que ficar atento a isso e observar. Se não está inchando o seu pé, se não está doendo o seu pé, se ele não está mudando a coloração, o tipo da pele, se a pele ficar mais oleosa, né, ou mais ressecada, e daí você tem que olhar, porque a oleosidade ou o ressecamento é um problema de vascularização também. A gente tem que observar isso nos pacientes idosos, principalmente com a pele muito ressecada, que se dá para riscar, né, se for riscar a pele dele. Então, na verdade, o que ele tem lá? Né? O que ele tem? Ele tem um problema vascular, às vezes nem tão grave assim, mas é um problema vascular que não está deixando a circulação ser de forma adequada e está ressecando a pele. Gente, alguma dúvida? Professora, Oi. essa questão da trombose venosa pode ocorrer caso com o uso do anticoncepcional, né? Pode ocorrer com o uso do anticoncepcional, mas eu acredito, os médicos já não gostam muito dos anticoncepcionais. Hoje em dia nós temos as mini pílulas, né? Que a quantidade de hormônio dessas mini pílulas são tão mínimas que se você deixar de tomar um dia, você já engravida. Né? Algum tempo atrás, diria uns 20, 30 anos atrás, os anticoncepcionais eles eram tão severos, fortes, com tanto hormônio, que o que acontecia? Se você deixasse de tomar um mês, demorava 6 meses a 1 ano para engravidar, porque o hormônio ainda ficava circulando dentro do corpo da pessoa, né? Mas os anticoncepcionais são muito severos mesmo, principalmente se você fizer associado o uso do anticoncepcional, você for fumar. Se você fumar, por exemplo, junto com o anticoncepcional, você está criando uma bomba dentro do teu corpo para te matar. Porque o médico, há uns 3 anos, meio que me proibiu de tomar, né? Porque todas as vezes que eu começo a tomar, eu sinto muitas dores nas pernas, muita febre nas pernas e dor nas veias da cabeça. Dói demais. E aí chegou um momento que eu tive que parar de tomar os anticoncepcionais. Daí você tem que partir para outro tipo de contracepção, né? Se for o objetivo. Mas o anticoncepcional, ele é uma bomba hormonal, né? Que você toma aí para prevenção mesmo, para não precisar usar outros tipos de situação. Mas os médicos não indicam muito não, tá? Eles não gostam de indicar nem o injetável, nem o de pílula, nem mini pílula. Então, o ideal mesmo é DIU, são métodos mais naturais, porque todos os estudos mostram que ele é muito prejudicial à saúde, até nesse fato de doenças circulatórias, que a circulatória automaticamente, depois de um tempo, ela vai afetar o coração. E se ela afetar o coração, ela vai afetar o pulmão. Então, uma coisa vai levando a outra, né?
Eu sempre digo assim, ó, se você fuma, bebe, você não pode nem pensar em usar anticoncepcional, porque você está colocando a pólvora dentro do corpo e acendendo ela com um isqueiro do lado. Uhum. Ok, E daí, obrigada. de nada. Daí, assim, ó, que eu falei para vocês, aonde que a gente vai medir, né, a frequência cardíaca? A frequência cardíaca de uma pessoa normal, né, que não tem nenhum problema, é entre 60 a 80 batimentos por minuto, BPMs, 60 a 80 BPMs. Normalmente, aonde que a gente vai medir isso? Aqui, ó, no pulso, nessa região do pulso, tá? Como? Eu vou pegar esses 2 dedos que, se lembra que eu falei para você das artérias digitais? Se você usar o polegar, ele tem uma artéria digital mais calibrosa, então automaticamente ele vai ter um barulhinho mais forte e você pode se confundir com a medição da frequência cardíaca do seu paciente. Certo? Você pode fazer comigo aí agora. Você vai medir com esses 2, você vai colocar no pulso, na região radial, ó. Tá vendo? Junto com o meu polegar, eu vou colocar ele aqui, ó. Nessa região aqui do pulso. Ah, eu não tô sentindo nada. Você tem que fazer assim, ó. Você vai apertar e soltar de leve. Quando você aperta e solta, o que que acontece? Você pressiona a corrente sanguínea e solta, você vai sentir, ó, ele fazer esse pulsar lá dentro. Então, a gente sempre mede por esse pulso. Pulso radial, chama. O que que é radial? Junto com o rádio, junto com o polegar. Radial, é nessa região aqui, ó. Tá? Na minha, dá até para ver aqui as vênulas, ó. Elas estão azuis aqui, porque tá bem claro. Aí, lembre sempre, entre 60 e 80. Quanto tempo eu fico contando? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um consenso de cardiologia que diz que o tempo de contagem tem que ser de 1 minuto. Por quê? Porque os batimentos cardíacos, eles podem oscilar dentro de 1 minuto. Então, eles podem estar batendo tum, 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 tum. Eles oscilam. E você só vai saber se essa pessoa tem oscilação ou não se você medir 1 minuto. Tá? Mas, assim, 1 minuto, às vezes, na correria, que você tem que medir lá 30 pacientes, fazer passar lá o plantão. Se você for bom de matemática aqui, ó, de cabeça, você pode medir 15 segundos. E esses 15 segundos, você vai multiplicar por 4. Por que 4? Porque 1 minuto tem 15, 30, 45, 60. 60 segundos. Mas isso é para quem tem a matemática na ponta da língua. Eu consigo. E eu falo para você que você tem que ter matemática e um pouco de treino também, para fazer bem rápido. Porque os números vão se repetindo, às vezes fica igual e o seu cérebro vai memorizando isso. Mas 1 minuto é o que o consenso de cardiologia explica para nós, para a gente não perder a mão. Esse paciente pode ter uma cardiopatia, ele pode ter sopro cardíaco, ele pode ter diferenciação aí nas palpitações e tal. Então, a gente mede 1 minuto. É idoso, 60 anos de idade, 1 minuto. Por quê? Porque idoso, gente, tem probleminha cardíaco. Tem como. Entendeu? Por quê? Porque o coração envelhece, as artérias envelhecem, né? A pressão arterial fica difícil de você pegar. Então, idoso, a gente faz isso. O que acontece? Eu posso pegar aqui, ó, na artéria radial, que é essa aqui. Eu posso pegar aqui, ó, na artéria carótida. Essa é bem forte, você não precisa nem apertar. Então, naqueles filmes lá de Conde Drácula, que a gente assiste, que vai pegar na artéria carótida, não é. Né? A artéria jugular, eles falam, pega na jugular. Então, aqui, ó, é carótida, artéria. Jugular, do lado, é veia. Uma sobe com sangue e a outra desce com sangue lá para baixo. Certo? E daí a artéria femoral, que é lá na virilha, eu mostrei para vocês, na hora que apalpa a virilha, você já sente ela assim, ó, pulsando. Então, os técnicos de enfermagem, o meu pulsionar
para aplicar lá um soro, né, com gelco. Como que você vai fazer? Vai na artéria ou na veia? Você vai na veia. Toda vez que você vai tirar sangue da veia, você vai colocar um soro, veia. Por quê? Porque a veia tá descendo, ó, né? O gelco na mão, tem uma veinha bem bonitinha, não sei se vocês conseguem ver, azul aqui. Então, você vai colocar o gelco contra o sentido que ela está levando. E não vai espirrar sangue nem nada. Agora, se você pegar uma artéria, prepare-se. Ela expulsa a agulha para fora. Por isso que a gasometria arterial, que é um exame feito pela coleta de sangue, que você faz para ver a quantidade de gases que tem dentro dessa gasometria, a gasometria ela é feita na artéria e quem faz ou é o médico ou é o enfermeiro, que serão vocês. Os técnicos de enfermagem não fazem, tá? Não fazem essa gasometria arterial. Então, assim, não sei quem assistiu Kill Bill, que era aquele filme antigo para nossa. O cara cortava, aquilo espirrava sangue, o cara passava, espirrava do lado, sangue. O que acontece lá, gente? Ele demonstrou o corte de uma artéria. Toda artéria, quando ela corta, por ela pulsar, fazer isso aqui, ó. Como ela leva sangue em grande velocidade, ela vai espirrar sangue. Tá? Já a veia, não. A veia, quando... cortei uma veia. Qual é a característica? Ele vai escorrer o sangue, mas não vai espirrar. O sangue vai sair da mesma forma. A artéria vai espirrar, a veia vai escorrer o sangue. Certo? Outra coisa legal da gente ver entre veia e artéria é a coloração do sangue. O da veia, o sangue da veia, pela presença de gás carbônico, ele fica um sangue arroxeado. Arroxeado. É um sangue bem escuro. E da artéria, ele é um sangue rosa. Não é rosa. Todo mundo, rosa, professora, rosa. Né, já vai pensar que é esse rosa aqui, ó. Não é esse rosa, tá? Ele é um sangue vermelho puro mesmo. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui, ó. Ele é um vermelho puro, assim, ó. Certo? E aí, alguma dúvida? Nossa, gente, todo mundo tá dormindo. Ó, eu vou deixar um TED para vocês fazerem. Não vou deixar de tarefa. Eu posso deixar de tarefa, porque você vai colocar a mesma coisa no TED e na tarefa, porque eu tenho que deixar a tarefa para dar presença para vocês. Várias dúvidas não sei formular, mas você tem que participar da aula, tem que falar. Tem que entrar, tem que tirar dúvida, não pode levar dúvida para casa, não. Aí, olha aqui, o que você vai fazer? Essa figura que eu abri para você aqui, ó, artérias e veias do corpo humano, o que você vai fazer? Desenhar. Você vai desenhar essa figura, pode ser essa, como pode, você pode entrar aqui e colocar assim, ó, artérias e veias do corpo humano. Aí você vai entrar lá em imagens do Google e você pode pegar uma segunda opção, mas assim, não pega um negócio assim, ó. Essa daqui, por exemplo, ó, não tem nada aqui do lado. Vocês estão enxergando aí? Gente, está compartilhando? Sim ou não? Sim. Sim. Então, ó, esse aqui não tem nada para você desenhar, nada. Mas aí você pode pegar esse aqui, ó. Esse está em inglês, mas dá para entender. É quase o mesmo nome. Aí você pode pegar esse, que desse lado aqui tem artéria e veia, tudo misturado, não abriu inteiro aí. Ó, esse aqui tá marcando só as veias. Você precisa de um que tenha veia e artéria. Ou, se não, desenhar, fazer 2 desenhos. Ó, esse aqui tá legal. Esse aqui eu tenho artéria, tal, bem certinho. Ó, esse. Esse tá bem legal, tem bastante, só que o desenho tá um pouco pequeno.
como que você vai fazer? Você não vai fazer numa folha pequena esse aqui. Por quê? Porque fica péssimo. Fica péssimo, os risquinhos ficam tudo embolado, você não vai entender nada. Nada. Você vai fazer numa folha grande. Tá? Que folha grande? Ou sulfitão ou uma folha sulfite. Tá bom? Vai desenhar ele. Daí você vai postar para mim na tarefa e lá no TED. É a mesma coisa. Quem é que vai estar sabendo que é para postar a mesma coisa na tarefa e no TED? Quem é que vai estar sabendo? Fala, Bens. Nós, é lógico. Eu e você. Você vai postar lá na tarefa e vai postar lá no TED. Porque senão eu vou dar uma tarefa para você fazer agora, você não dá conta de fazer o TED. Bênção pura? Ok. Aí, amanhã, nós vamos fazer um exercise. Nossa, falei bonito. Exercise. Sobre veias e artérias. Então, eu vou deixar postado o exercise para vocês às 19 horas. Até antes, posso colocar antes, não tem problema não. E quando for 19h40, 19h45, eu vou entrar para corrigir com vocês. Tá? Fazer a correção do exercício, tá? Tudo bem para vocês? Firmes? Nós temos que continuar firme, que a vida é assim mesmo. Gente, valeu? Eu vou colocar esse negócio de sangue para vocês aí lá também. Aí eu vou escrever a tarefa. O que você vai fazer? Vai olhar a tarefa, quando você terminar, clique e clique lá no TED para mim. Vou escrever, não se apavorem com a porcaria do TED. Já vou me indo. Preciso saber se existem perguntas. Boa noite. Boa noite, professora. Vai descansar. Tá parecendo muito cansada hoje. Tá. É que eu fiquei com meu pai lá, eu tava lá em Cacoal, no Euro. Ele melhorou? Não, melhorou não. Na verdade, assim, eu estou orando para que Deus dê o devido descanso para o meu pai. Eu não exijo mais que ele volte e fique conosco. Eu quero que ele descanse, porque ele está tendo muito esforço respiratório, ele não se movimenta, não tem movimento nenhum na cama. Ele não tem movimento do globo ocular, não tem nenhuma resposta. Respira bem curtinho, a respiraçãozinha. Aí eu fiquei com ele lá ontem, hoje foi minha irmã. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas, eu gostaria muito que ele descansasse. Não é que eu seja, tem gente que fala assim, nossa, sem noção, não é. É exigir uma coisa que não, ele vai viver vegetando, ele vai viver numa cama. Eu entendo a senhora. A senhora quer dizer que ele está sofrendo muito e tal. Eu entendo. Respirando, mas faz muita força para respirar e tal. Daí a gente tem que deixar de ser egoísta e pensar, né? Eu queria que ele ficasse aqui com a gente, entendeu? Mas não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vai dar tudo certo, professora. Vai. Eu quero que vocês se cuidem, gente. Assim, não saiam nas ruas, não fiquem perambulando sem necessidade. Comprem álcool gel, álcool 70%, porque está aumentando demais os casos de Covid. A gente está ficando preocupado, tá? Então, se cuidem. Amanhã estou aqui de volta, vou conversando com vocês pelo WhatsApp. Beijo. Vão com Deus.